Questão do livro agora. Correção da atividade, página 67, questão 33. O tico-tico está comendo meu fubá. Se o tico-tico pensa em se alimentar, que vá comer umas minhocas no pomar. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho e um alçapão. Vamos pensar nessa cadeia alimentar? Vou pensar logo aqui nela, ó. Fubá é produtor. Alpiste, produtor. Por quê? Porque é planta. Então, se eu tiver, vamos desenhar aqui, eu vou desenhar o fubá, vou botar só a letra F. O fubá como produtor e o alpiste como produtor. Os dois são produtores. Quem pode comer esses dois? Ó, esses dois vão para o tico-tico. É uma opção do tico-tico. Mas quem está cantando a música falou meu fubá. Então, eu vou botar aqui, ó. Tem o homem e tem o tico-tico. O homem não quer o alpiste, mas ele quer o fubá. Comendo isso aqui. Ele diz que o tico-tico pode comer umas minhocas no pomar. Olha a cadeia se formando. Ele diz que o tico-tico pode também comer umas minhocas no pomar. Botei um gato. Para que ele botou o gato? Aí já é outro ponto dessa cadeia, né? Porque o gato ele queria para comer o tico-tico. E o alçapão para pegar o tico-tico. Não é ser vivo, eu não vou botar na minha teia. No contexto da música, na teia alimentar da qual fazem parte o tico-tico, fubá, minhoca, alpiste e gato. Deixa eu só pegar aqui a canetinha amarela. A minhoca aparece como produtor. Minhoca tem como ser produtor? Nunca. Produtores estão aqui, ó. O fubá e o alpiste. Minhoca não faz fotossíntese, nunca. O fubá aparece como produtor, boa, e o tico-tico como consumidor primário. Se esse aqui é produtor, vou mudar a cor. Se esse aqui é produtor, esse aqui é produtor, quem come ele? Consumidor primário. Quando o homem comeu o fubá, consumidor primário. Quando o tico-tico comer a minhoca, ele não é mais consumidor primário. Vamos pensar aqui que essa minhoca comeu um resto de planta e seja consumidor primário, geralmente é o que ela é. O tico-tico passa a ser consumidor secundário. Tá ok? Então, o tico-tico como consumidor primário e secundário. Boa essa, vamos adiante. O fubá, lembre que o Enem às vezes tem mais de uma alternativa correta, mas tem uma mais certa que a outra. O fubá aparece como produtor, boa, e o gato como consumidor primário. Não, o consumidor secundário aqui, se comeu o tico-tico, comeu o alpiste, e terciário, se comeu o tico-tico, que comeu a minhoca. O tico-tico e o gato aparecem como consumidor primário. Não, já falei que o gato não entra como consumidor primário. Nem quando ele bebe leite, que o consumidor primário é a vaca e ele vai ser secundário. O alpiste aparece como produtor. O gato não come planta, que eu saiba, né? Alpiste aparece como produtor, boa. O gato como consumidor primário. Então, o erro está aqui, ó. O gato não é consumidor primário. Eu mandei vocês justificarem. Então, a justificativa é justamente encontrar o erro de cada alternativa, porque no Enem é mais fácil achar uma alternativa errada entre 4 do que a certa. Você tem que eliminar para melhorar seu desempenho. Vamos lá, questão 34. Uma determinada espécie de camarão foi introduzida em um lago. A figura representa a variação nos tamanhos populacionais do camarão, de uma espécie de peixe e de uma espécie de ave que vive no lago, observada nos anos seguintes como consequência da introdução do camarão. Então, eu tenho aqui, quando o camarão chegou, eu tinha um número de indivíduos considerável de peixes e um pouco menor de aves. À medida que a população de camarão cresce,
eu tenho uma queda, cuidado com a interpretação de gráfico, no número de aves e de peixes, chegando ao ponto que 7 anos depois eu não tinha mais quem? Eu não tinha mais ave. Então vamos pensar. O esquema que melhor representa a inclusão da espécie de camarão na estrutura trófica desse lago é. Então eu tenho aqui. Vamos pensar aqui na estrutura. Eu vou só mostrar aqui do lado como é que ele quer. Para você ter uma ideia do que é que ele está querendo. Então, ele quer que você saiba. Eu tenho uma estrutura, Então, aqui eu vou observar, ó. Então, zooplâncton. Zooplâncton é uma estrutura menor que serve geralmente de alimento para o camarão. Vocês já devem ter visto isso. Tem um filme, esqueci o filme agora, que mostra o krill, que é um tipo de zooplâncton que serve de comida para baleia, por exemplo. São vários zooplânctons, são estruturas menores. Plâncton é aquilo que sobrenada no mar. No mar eu tenho plâncton, nécton, que são os animais que nadam. Será que eu consigo desenhar um peixinho aqui? São os animais que nadam. E bênton, que são os animais que ficam aqui embaixo do oceano, na parte de baixo do oceano. Então, o plâncton, geralmente, ele não nada, ele não se move, ele é levado pela maré. E eu tenho fitoplâncton, que são aqueles que fazem fotossíntese, e tem o zooplâncton, que geralmente se alimenta diretamente desse fitoplâncton. Aí ele quer uma cadeia, uma teia, o que seja, mas que envolva esses indivíduos. Aí o que é que eu tenho aqui? Se eu sei que à medida que o camarão subiu, a ave diminuiu, eu tenho que pensar o esquema que representa a inclusão da espécie do camarão. O camarão come o que fez matar a ave, o peixe e depois o peixe e a ave? O que o camarão fez aí? Competiu com quem? Com quem que ele o que ele destruiu? É essa a pergunta que você tem que fazer. Então, se eu colocar aqui que o zooplâncton foi comido pelo camarão e o camarão foi comido pelo peixe, isso aqui não tem a exclusão de ninguém. Esse aqui eu esqueço. Não tem a exclusão de ninguém. Não tem aqui mostrando, daria uma cadeia normal. Aqui, o camarão concorrendo com o peixe e a ave comendo tudo. A ave ia desaparecer com tanta comida? Se a ave tivesse comendo camarão, que tem muito, e a ave tivesse comendo peixe, ela não ia desaparecer. Então, eu esqueço aí a letra B. Se a ave fosse capaz de comer de tudo, mais uma vez eu digo, se o nível trófico dela fosse tão, ou a atrofia dela fosse tão variável assim, ela teria desaparecido? Não. Se o peixe concorre com o camarão para comida e a ave continua comendo o camarão aqui, isso aqui está correto? Não está. Só vai estar correto algo que me mostre que a presença do camarão diminuiu a oferta de comida para a ave, digamos assim. Então, quando o zooplâncton entra, agora eu vou para o grande. Vou para grande para você ver. Quando o zooplâncton entra, ou quando o camarão entra, ele concorre com o peixe, comendo o zooplâncton. Com a diminuição da quantidade de peixe, não tem mais o que comer, a ave desaparece. E por que desaparece? Aí agora a gente vem para uma coisa que cai muito em vestibular. Quando eu introduzo uma espécie nova no ambiente, geralmente ela não tem um predador, e isso faz com que ela se sobressaia em relação a quem já estava. Então, isso aqui
não representa o desequilíbrio que aconteceu. Nesses 3 aqui, a ave se daria bem porque tem uma variedade de cardápio. O único em que a ave não tem variedade de cardápio e é afetada pela presença do camarão é a letra D. Se não entendeu, volta aí ou então tira alguma dúvida, que essa parte é meio complicada mesmo. O aparelho digestório de um boi, o estômago, é dividido em 4 compartimentos. Os 2 primeiros, rumen e barrete, contém rica quantidade de bactérias e protozoários que secretam enzimas que decompõem celulose do material vegetal ingerido pelo animal. A gente ainda não viu isso, mas eu vou contar a vocês que nenhum animal é capaz de digerir celulose. O boi, o cupim, eles comem a celulose e existem bactérias ou protozoários que digerem essa celulose para eles. O alimento semidigerido volta à boca, onde é remastigado e novamente deglutido. Os 2 outros compartimentos, omaço e obomaço, recebem o alimento ruminado e secretam enzimas que quebram as proteínas das bactérias e dos protozoários, que chegam continuamente nos compartimentos anteriores, ou seja, mata as bactérias e os protozoários que acabam passando para os outros compartimentos. Considerando apenas o aproveitamento das proteínas bacterianas na nutrição do boi, apenas a nutrição do boi, apenas as proteínas bacterianas. É correto afirmar que o boi e o micro-organismo são respectivamente, bem, cuidado aqui. Se eu tenho aqui planta, vou botar aqui planta, e quem está comendo essa planta é a bactéria, porque é ela que está digerindo essa celulose, é a bactéria que está comendo essa planta, e o boi está comendo a proteína dessa bactéria. Agora vamos pensar aqui, o boi. O boi está comendo a proteína dessa bactéria. Então, eu tenho consumidor primário, deixa eu mudar a cor, a bactéria como consumidor primário, a planta produtor, claro, e o boi como consumidor secundário. Conseguiu entender aqui? Então, o boi está comendo as proteínas das bactérias na nutrição do boi. Minha mão é torta toda. Então, aí eu tenho que o boi é consumidor secundário e os micro-organismos consumidor primário. Cuidado que aqui a gente fez assim, ó, e veja que a pergunta, deixa eu só apagar isso aqui, a gente grifar, vou grifar até de vermelho para você não esquecer. Tem que ter cuidado com isso aqui. A pergunta aqui, ó, é o contrário. Primeiro o boi e depois o micro-organismo. Cuidado aí. Questão 41, página 68, eu acho a questão 41. Vamos lá. O gráfico a seguir é uma pirâmide ecológica e demonstra as relações tróficas de uma comunidade. Bem, olhando para esse gráfico já de cara, eu nem vou ler nada, eu já sei que ele não pode ser uma pirâmide de energia. Por quê? Porque eu disse lá atrás para vocês que pirâmide de energia sempre tem o produtor com maior energia, ó. Então, ele não tem como ser pirâmide de energia. Já sei que não é pirâmide de energia. Ela pode ser aqui pirâmide de massa ou pirâmide de número. Vamos lá. A alternativa que indica, respectivamente, o tipo de pirâmide e o aumento que ela representa já não é de energia. Já esqueço aqui de energia, ó, porque não existe pirâmide de energia invertida. Então, já esqueço de energia, já risco. É para justificar, Laísa. Então, você vai botar que eliminou a letra B e a letra C, porque não existe pirâmide de energia invertida. Pirâmide de energia é sempre dessa forma aqui. Então, ela pode ser de biomassa ou de números.
a biomassa do peso seco em função do tamanho dos organismos ou de números da quantidade de organismos sem considerar a biomassa. Então, aí você tem as duas alternativas, são essas aí. Eu vou pensar. Tem que ter cuidado com uma coisa. Aqui a pegadinha tá aqui, ó. Peso seco. Quando eu falo de biomassa, eu boto Laís em cima da balança. Não é peso seco que eu estou falando. Então, me sobra a pirâmide de números, que é a quantidade de organismos sem considerar a biomassa. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Questão 5.